De ler um versículo que me veio à mente, que é um versículo de grande conforto para nós, quando cantávamos essa última canção, que dizíamos que o nosso trabalho é confiar, é esperar em Deus, que não devemos trabalhar, Ele trabalha, Ele trabalha. O que fazemos é porque somos aceitos, porque somos amados, não para sermos aceitos e para sermos amados, ou para sermos salvos, mas é porque somos salvos, Ele nos transforma. E o livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus age em nosso favor. O nosso trabalho é esperar nele. A nossa batalha é a batalha da fé. Combater o bom combate da fé. Irmãos, eu não havia planejado isso, mas nós vamos fazer, continuaremos na nossa série, porque ouvir a pregação expositiva e teremos pelo menos uma resposta para isso, mas eu não podia deixar de compartilhar esse versículo. Eu quero que você tenha certeza de que Deus é quem trabalha por você, que você é aceito na presença de Deus Pai, porque Ele já fez todo o trabalho. Todas as religiões do mundo, todas as filosofias do mundo vão te dizer: faça isso, para que você então seja aceito, para que você então alcance a salvação em suas diversas formas e diversos nomes que as filosofias apresentam. A Bíblia, o cristianismo bíblico é o único que fala para você o que havia de ser feito, o que era necessário ser feito, já foi feito. Quando Cristo naquela cruz disse: está consumado, estava pago, não era brincadeira. Não era brincadeira, Ele não mudou de ideia. Deus aceitou de fato o seu sacrifício. Nunca se esqueça disso, de que o trabalho é dele. Deus, se você é dele, Deus não pode lhe amar mais do que Ele lhe ama nesse momento. Deus te ama com todo o seu amor, e em Cristo Jesus você é aceito. Amém? Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias no livro de 2 Timóteo, a carta de 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Nós leremos do versículo 14 até o capítulo 4, versículo 5. É uma sessão não muito longa, na verdade acabam sendo 8 versículos. Porém, é uma sessão tão rica a profundidade do conhecimento, da riqueza de Deus, porque a grande batalha do pregador, principalmente o pregador expositivo, não é o que falar. A grande batalha é você abrir um texto, destrinchar um texto, mergulhar num texto e ver tanta riqueza da palavra de Deus, da sabedoria de Deus, da beleza de Deus, da santidade de Deus, da justiça de Deus, da beleza de Cristo. E você tem que decidir o que eu não vou falar para o meu povo. Porque o sermão não dá para durar 18 horas. O que eu não vou falar. O pregador expositivo, ele não tem a obrigação de ser criativo, de inventar o que dizer. O pregador expositivo, ele só tem que entender o texto. E dizer, não o que ele quer dizer, mas o que o texto está dizendo. E esse é um daqueles textos onde você orando, se preparando para servir a sua congregação, é um daqueles que você fala: Senhor, o que não falar, eu queria falar tudo para eles. Eu quero que eles saibam de tudo isso aqui. Deus tenha misericórdia de nós, e apesar de mim, fale a nós tudo que Ele quer que saibamos, aprendamos e pratiquemos e amemos. Amém? Eu vou ler o texto, então eu oro por nós, e aí então a gente mergulha na profundidade da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus em 2 Timóteo,
capítulo 3, versículo 14 em diante. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos. Pai, é com grande alegria, deleite, prazer, contento, satisfação que nós, mais uma vez, Senhor, nos colocamos aos teus pés, a tua presença perante a tua face, Senhor. É esse o desejo que temos para as nossas vidas, esse certamente o desejo que tenho para aqueles que me ouvem. Senhor, eu peço que, não a mim, mas a ti, eles ouçam. Senhor, eu sou lembrado do texto de João 10, onde o bom pastor diz: a minha ovelha ouve a minha voz. Eu peço que essa noite seja uma noite onde as tuas ovelhas ouçam a tua voz, Senhor. Eu peço que o Senhor nos livre das armadilhas deste texto, desses homens perversos que nos são apresentados aqui, Senhor. Que o Senhor, de fato, aplique a verdade desse texto às nossas vidas, Senhor, e que nós possamos honrá-lo. Nós possamos te honrar, Senhor. Nós possamos magnificar o Senhor Jesus com tudo aquilo que venhamos aprender. Que essa noite, nesse sermão, não seja uma noite sobre informação meramente, mas que seja uma noite de transformação. Senhor, para que isso aconteça, nós somos dependentes e desesperados, francamente, desesperados pelo teu Santo Espírito. E é no nome de Jesus que por ele eu rogo, para que o teu Santo Espírito seja derramado com revelação, com iluminação, com poder, através da tua santa palavra. Transforma os teus filhos, glorifica-te em nosso meio. Que haja arrependimento onde arrependimento é necessário, que haja deleite onde só existe lei e dever, e que haja louvor aonde não há. É o que eu te peço, agradecido no nome santo e redentor do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então, o nosso texto, como eu falei, ele apresenta várias coisas, e uma delas é que nós pegamos aqui esse texto no meio de uma sessão que já está começada. E ele começa já de cara com um contraste. Tu, porém. Então, a gente tem que voltar um pouquinho e entender o que o autor está contrastando Timóteo. Timóteo está sendo contrastado com homens perversos. Várias características dadas aqui. Eu não vou me deter muito aquelas características que estão fora do nosso texto de hoje, mas esses homens perversos vêm sendo descritos, apóstatas, vêm sendo descritos desde o começo desse capítulo. Leia. Esta carta, ela vai responder esta pergunta que nós temos sobre como ou por que ouvimos o sermão expositivo. O sermão expositivo, ele nada mais é, ou de uma maneira simples, definindo de uma maneira simples, ele nada mais é do que a leitura, a compreensão do sermão, a aplicação, ou do texto, a aplicação desse texto, explicação e aplicação para as nossas vidas. O pregador expositivo, ele lê o texto, ele explica o texto,
e ele aplica o texto à vida do crente. Não precisa ter luzes de neon, não precisa ter gelo seco, não precisa ter nada dessas coisas, mas simplesmente a boa e velha palavra de Deus, que é a autoridade final de toda a nossa fé e prática. Porque ouvimos o sermão expositivo, porque a palavra de Deus é a autoridade final para a nossa fé, tudo aquilo que cremos, e a nossa prática, tudo aquilo que fazemos. Você deve rejeitar todas as coisas que não têm um versículo bíblico? Não necessariamente. Porém, todas as coisas devem ser julgadas pela revelação de Deus e revelação da sua vontade nas Escrituras. Todas as coisas, aquelas coisas que não se submetem, não se adequam à palavra de Deus, devem ser tiradas das nossas vidas. Aquelas coisas que são proibidas expressamente ou por princípio, não têm lugar na vida do crente. Esse texto que nós temos hoje, ele se divide basicamente em duas partes. Ele tem muitos detalhes, mas ele se divide basicamente em duas partes. A primeira parte, do versículo 14 ao 17 do capítulo 3, pode ser intitulado Permaneça na palavra. Não é isso que o versículo 14 nos fala? Permaneça na palavra, Timóteo. Eles abandonaram a palavra, esses homens perversos, apóstatas. Tu, porém, permanece na palavra. E a segunda parte deste texto de hoje seria os versículos 1 a 5 do capítulo 4, que podem ser intitulados também de pregue a palavra. Permaneça na palavra, pregue a palavra. Quando eu me preparava, eu enxerguei que Paulo também, uma maneira que nós podemos descrever isso, é que a maneira pela qual Paulo espera que Timóteo permaneça na palavra é na e através da sua pregação. Timóteo, não prega essas historinhas, essas fábulas que esses homens estão pedindo. Você não precisa fazer isso. Ah, mas eles vão embora. Se eles forem embora, é problema deles. Deus mandou você pregar o evangelho. Timóteo, não coloca água com açúcar na mensagem, não. Fala a verdade. Fala o que as Escrituras falam. Você não precisa mudar a mensagem. Então, Paulo quer que Timóteo, pessoalmente, na sua vida espiritual, na sua espiritualidade, que ele não faça como esses homens. Essa carta tem até um tom, me parece, e alguns comentaristas também, ela tem um tom de que Paulo anda preocupado com essas ameaças desses homens a Timóteo. Esses homens vis que estão nessa igreja, que estão de fato assolando e perseguindo, e desviando as ovelhas, espalhando a mentira. Paulo tem uma certa preocupação, e ele fala várias coisas que podem ser resumidas. Timóteo, vigia, se cuida. Não deixa a palavra, não. Não deixa de ler a Bíblia, não. O que é um momento de guerra, talvez não seja guerra com canhões e pólvora, ou roubo de informações e hackers. Talvez não seja esse tipo de guerra, mas é uma guerra que ele está vivendo aqui. Uma guerra social, uma guerra obviamente doutrinária, uma guerra definitivamente espiritual. E o que Paulo fala para ele não é: expulsa esses homens, chama a polícia, bate neles. Não é nada disso. O que Paulo fala para ele é: guerreie com as Escrituras. Eu sou lembrado, por exemplo, de Josué, ao conquistar a terra prometida, ou prestes a conquistar a terra prometida, com um povo que era escravo. Ninguém sabia lutar, ninguém nunca tinha pegado numa flecha, nada, ninguém sabia fazer nada. Um bando de escravos que só sabia fazer tijolo. Ele não tinha um exército. E aí Deus fala: Josué, não deixe as palavras deste livro fugirem da sua boca. Medita nesse livro de dia e de noite. Então, peraí, Senhor, eu vou estar a maior guerra da minha vida, eu não tenho um exército, eu não sou um general, e o Senhor me manda eu ler a Bíblia. A maior arma que o crente tem é a palavra de Deus. Não confie em outras coisas para a sua salvação, para o seu conforto último, para o seu deleite último. Não confie nessas coisas.
Todas essas coisas podem ser bênçãos de Deus, mas a palavra de Deus é o bem mais precioso que você tem nessa terra. Deus não te deixou só. Você abre esse livro e Deus abre a boca. O Espírito de Deus sempre guia o povo de Deus através da palavra de Deus. Sem exceções. O Espírito de Deus guia o povo de Deus através da palavra de Deus. Amém? Vão te oferecer muitas outras filosofias. Nenhuma delas é a suprema autoridade na vida do crente. A palavra de Deus é o que nos sustenta. E Paulo fala para Timóteo: Timóteo, permanece na palavra. Não faz como eles, não, que abandonaram a palavra. Então esse é o contraste. O discípulo de Cristo permanece na palavra. Os apóstatas abandonam a palavra. Não resistem à palavra, não têm vontade, são aborrecidos do Senhor. É chato escutar sermão. Eu tenho 6 horas para passar no Instagram, mas eu odeio ler 15 minutos de Bíblia. Não tem um devocional mais rápido? Essa coisa de teologia é tão chato, né? Não sei quem foi que inventou teologia, é um negócio tão chato. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aversão às profundidades da palavra de Deus não é sinal de piedade. Uma profunda aversão à palavra de Deus, ou à teologia, ao estudo e conhecimento daquele que você diz que é o amado da sua alma, uma aversão ao estudo voraz das Escrituras, não é a marca de um discípulo. Uma aversão a sermões expositivos não é a marca de um verdadeiro discípulo de Cristo. E se você tem essa aversão, você tem que se arrepender. Hoje, o amor às Escrituras é a marca do bem-aventurado. Bem-aventurado é o homem que ama as Escrituras e que nela medita de dia e de noite. Esse é o bem-aventurado ou abençoado. Ame as Escrituras. É por isso que ouvimos o sermão expositivo, porque a Bíblia nos comanda, nos ordena a permanecer na palavra e a pregar a palavra. Por isso que nós ouvimos o sermão expositivo, por isso que a gente chega na igreja, e eu sei que a expectativa de vocês quando eu venho aqui, não é que eu chegue aqui e fique contando piadas como um palhaço, como um stand-up. Não é que eu fique contando testemunhos infindáveis, eu não tenho nada contra testemunho. Deus fez grandes coisas na minha vida e na sua também. Ele me salvou. Que eu conte testemunhos infindáveis que são a minha história e eu não conte para vocês a história de Cristo. Você tem a expectativa de que eu fique aqui atrás, que eu chegue aqui atrás desse púlpito e eu fale de Cristo para vocês. Que eu abra a Bíblia e que o ponto principal do sermão seja o ponto principal do texto que eu estou expondo. Que os nossos sermões sejam sempre embasados na palavra, e que o ponto principal de nossos sermões sejam sempre o ponto principal do texto que estamos expondo. Eu não tenho direito de pegar um texto e dizer, irmãos, nós estamos permanecendo na palavra, pegar um texto e usar um texto como um trampolim para falar de tudo que eu quero falar, e abandonar um texto. Eu não tenho permissão para ler um texto e abandonar o texto e contar histórias. Nós não temos essa permissão. Que Deus nos dê esse temor como ouvintes e como pregadores, para que nós permaneçamos na palavra. Nesse texto, quando continuamos caminhando nessa jornada, nós vimos que nessa seção do capítulo 3 tem somente um imperativo.
tem somente um comando, uma ordem: permanecer. E essa é a primeira sessão. Depois nós sim veremos, na segunda parte desse texto, nós veremos: pregue a palavra, seja sóbrio em tudo. Tem uma descriçãozinha do pregue a palavra, a gente vai chegar lá. Suporte as aflições. As aflições quais o apóstolo São Paulo já falou nessa carta, no outro capítulo, para Timóteo: todo aquele que deseja servir a Cristo será perseguido. E a última coisa que ele fala é: evangelize. Pregue a palavra, seja sóbrio em tudo, suporte as aflições, evangelize. E eu creio que quando ele fala cumpre cabalmente o teu ministério, ele está dizendo que fazer todas essas coisas é cumprir o ministério. Foi para isso que ele foi chamado, esse é o seu ministério, cumpram. Mas vamos com calma. Todas essas coisas que nós ouvimos o apóstolo nos ordenar, nos mandar fazer, todas elas são fundamentadas ou dependem do versículo 16 do capítulo 3. Olha aí na sua Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Quantos por cento da Escritura que é inspirada por Deus, gente? Toda a Escritura. E ainda que nessa época somente o Antigo Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento, estivesse pronto, terminado, findado, nem todo o Novo Testamento já estava terminado, toda a Escritura inclui também o Novo Testamento. É inspirado por Deus. O que significa dizer que a Escritura é inspirada? Por exemplo, outro dia eu cheguei, minha sogra é artista plástica. E eu cheguei na casa dela, ela estava fazendo um trabalho lindo. Né? Ela faz geralmente quadros, mas ela é muito artística, tem muita facilidade de combinação de cores, assim. E eu cheguei na casa dela, eu fui pegar os meus filhos, ou meu filho, eu creio, e ela estava fazendo um trabalho nos pedaços de arte, cadeiras, coisas assim, e ela estava fazendo um trabalho lindo. E eu pensei comigo: nossa, a senhora está inspirada hoje, hein? É uma maneira que nós usamos a palavra inspirada, tanto em português como em outras línguas também, porém esse não é o significado. Nossa, esse salmo é tão lindo, Davi estava inspirado. Sim, ele estava inspirado, mas o significado da palavra não é esse. A ideia de ser inspirado, a maneira mais breve, talvez, ou simples que a gente possa, que nós podemos expressar ou definir, é a ideia, na verdade, de soprar. Deus soprando todas as palavras, o conteúdo que Ele queria que fosse escrito, comunicado para o povo de Deus e preservado. Deus não fez isso por um processo mecânico, que Ele sentou do lado de alguém e falou: escreve aí, apesar de ter acontecido isso, pelo menos umas 2 vezes, ou algumas vezes, porém, Ele usou a personalidade, os meios, a personalidade das pessoas, onde elas escreveram exatamente aquilo que elas desejavam escrever, porém, a superintendência sobrenatural e soberana de Deus estava sobre a composição de todas as Escrituras. E nós podemos confiar nela. A Bíblia é um livro que foi escrito num período de quase 1500 anos, em 3 continentes diferentes, por mais de 40 homens, de línguas diferentes, posições sociais diferentes, cargos diferentes, preferências diferentes. Este livro, escrito em todo esse período, em 3 línguas diferentes, este livro contém uma mensagem única, do início ao fim. O nome desta mensagem é Jesus Cristo, o nosso Salvador. A Bíblia pode ser confiada, e por isso
ela é a autoridade final nas nossas vidas. A Bíblia sendo a autoridade final, a autoridade suprema, a autoridade única nas nossas vidas, vai nos trazer várias implicações. Porque a Bíblia sendo a única autoridade, eu tenho o dever de me submeter a ela. Não, agora, a autoridade da Bíblia, ela não é outorgada por mim. Nossa, como ele se submete à autoridade da Bíblia, ele dá à Bíblia autoridade. Não, a Bíblia é a autoridade final de fé e prática. A Bíblia é a autoridade sobre a humanidade. A Bíblia é a verdade, que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso. Tudo aquilo que se opõe à sabedoria de Deus revelada nas Escrituras não é verdade. É da carne, é do mundo, é do inimigo. Nós temos o dever de julgar todas as coisas por essas lentes das Escrituras e reter o que é bom, o que se adequa às Escrituras, e rejeitar aquilo que é ruim, aquilo que é mal, aquilo que se opõe às Escrituras. E é isso que ele está falando para Timóteo. Permanece nas Escrituras. Mas puxa, é perigoso. Não, não é. Você pode confiar nas Escrituras, porque elas são inspiradas por Deus. Deus superintendeu, governou o processo de composição de todos os livros. Você conhece a verdade das Escrituras, Timóteo, desde quando você era bebê, desde quando você era pequeno. Mamãe, vovó, talvez outros homens também, obviamente Paulo, mas as Escrituras o fizeram sábio para a salvação. O que nós chamamos de Antigo Testamento, que na época era simplesmente as Escrituras deles, era a revelação de Deus naqueles dias, serviram como um tutor. A lei trouxe, preparou, apontou sempre para Cristo Jesus. Timóteo conhecia a lei. Mamãe, vovó, Paulo, talvez outros homens, haviam treinado Timóteo na lei, porém, quando ele ouviu o evangelho, provavelmente de Paulo, o coração dele estava pronto, porque a lei já havia trazido desespero de, ó meu Deus, quem poderá ser salvo? Como eu preciso da tua misericórdia. O cajado de Moisés já havia quebrado as pernas de Timóteo, e a graça de Cristo o restaurou. Quando você pregar o evangelho, e hoje o Senhor vai te mandar pregar o evangelho, deixa que o cajado de Moisés quebre as pernas dos seus ouvintes. Só então eles vão estar aptos para serem restaurados pelo bálsamo da graça salvadora de Jesus Cristo. Amém? O apóstolo Pedro, ele nos ajuda a entender, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, ele nos ajuda a entender o processo da inspiração, de como Deus compôs, escreveu as Escrituras, usando homens falhos. Mas olha só o que o apóstolo Pedro fala: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eles falaram da parte de Deus. Quem os movia? O Espírito Santo de Deus, que é soberano sobre todas as coisas, e preservou tudo aquilo, e registrou tudo aquilo que queria registrar, para revelar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que nós possamos experimentar dessa vontade, através da renovação bíblica das nossas mentes, esta noite, mais uma vez. O Salmo 119, versículo 160, não está errado, versículo 160, diz assim: as tuas palavras são em tudo verdade, 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 desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Vocês lembram de Jesus orando? Senhor, no jardim? João 17, Senhor,
santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Como Jesus espera que venha a tua santificação? Através da palavra. Timóteo, permanece na palavra, filho. Permanece na palavra. Todas essas coisas aqui são a santificação. Jesus Cristo no deserto guerreou contra Satanás. O que Jesus Cristo usou? A palavra. Mais de uma vez. Ele disse, está escrito. Está escrito, apontando para as Escrituras. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Do que viverá o homem? De toda a palavra que sai da boca de Deus. O próprio Jesus é o pão dos céus, que desceu dos céus. Satanás não se contentou e continuou a tentá-lo. E ele disse, Jesus Cristo disse, ao Senhor teu Deus está escrito, adorarás e só a Ele servirás. Ele também disse, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando Jesus no jardim orou por mim, ele orou por mim lá no jardim. Vocês sabiam disso? Ele orou por você também. Pai, santifica-os pela palavra, santifica-os na verdade. O que é a verdade? É a tua palavra. E aí ele fala, Pai, eu não oro só por estes, mas por todos aqueles que virão a crer em mim, pela tua palavra. Há 2000 anos o Senhor Jesus, a ponto de morrer pelo seu povo, Jesus orava, citava a palavra e confiava que muitos iriam crer nele no futuro, através da palavra. Jesus Cristo, nesse texto de João 17, ele diz, eu me santifico por eles. Eu me santifico por eles. Você quer saber por que você é aceito na presença de Deus? É pela santificação e santidade de Jesus Cristo, que se entregou desde o ventre da sua mãe. Todos os segundos, de todos os minutos, de todas as horas, de todos os dias da existência de Jesus Cristo nesta terra. Ele, como homem, amou perfeitamente ao seu Pai, com toda a sua força, a sua alma, a sua mente, o seu coração, o seu entendimento, as suas palavras, com tudo que ele tinha, ele amou ao seu Pai perfeitamente, que é o resumo de toda a lei, que nem eu nem você poderíamos fazer, mas glórias a Deus, que nós temos um Deus que trabalha para aquele que nele confia. Ele já fez todo o trabalho, e ele te chama nessa noite, mais uma vez, a crer. Crê em Deus, creia na palavra de Deus, permanece na palavra inspirada de Deus. A implicação da palavra ser inspirada é que ela nunca vai cair por terra, porque foi o Senhor Deus que falou todas essas palavras, e cada um dos justos juízos de Deus dura para sempre. A implicação é que a palavra é sem erros. Este livro não contém a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus. A Bíblia, nos seus manuscritos originais, todos eles são a palavra de Deus, eles não simplesmente contêm a palavra de Deus. É muito mais que isso, meu irmão, minha irmã. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia foi inspirada por Deus. Tudo aquilo que nós cremos, a nossa doutrina deve vir da Bíblia. Um ponto inegociável da reforma protestante, sola Escritura, somente a Escritura. Somente a Escritura. Não existe sabedoria acima das Escrituras sagradas. Não existe revelação de Deus que contradiga as Escrituras sagradas.
Existe sabedoria humana, mundana, satânica, que contradizem as Escrituras Sagradas. A revelação de Deus, ela é lógica, ela é inteligente, ela não se contradiz. Ela é perspicaz, o homem simples pode entender. Essa é a revelação perfeita de Deus. A totalidade das nossas vidas devem estar em submissão às Escrituras Sagradas. Toda opinião, desejo, instrução, direção para as nossas vidas devem estar em total conformidade com a vontade de Deus, expressa neste livro. Como poderíamos confiar nas Escrituras se elas não fossem inspiradas por Deus? Como poderíamos confiar se soubéssemos que as Escrituras contêm erros e falhas? E faríamos o quê? Onde está o erro? Onde está a falha? Onde que eu posso confiar? Onde que eu não posso? Que martírio seria ter um Deus que não nos dá a certeza das suas instruções. Você não sabe o que é a voz dele, o que não é. Nós vivemos num mundo onde essa incerteza sempre existe. As pessoas buscam a nova onda de doutrinas, o próximo coach que vai aparecer, a próxima celebridade que vai te ensinar, a próxima fórmula que você vai aprender, que vai mudar a sua vida, o próximo bem que você vai adquirir, a próxima sabedoria que está por vir. O tempo inteiro é assim que o nosso mundo vive. O crente vive firmado na rocha, na palavra de Deus que é eterna, e jamais nenhum tio cairá por terra. A suprema autoridade da Bíblia, ela não é apenas uma doutrina para ser acreditada, mas para ser vivida. As doutrinas que Deus nos dá, os ensinamentos que Deus nos dá, não são sem propósito, não são para que você saiba muitas coisas. Elas são para que você as viva, para que você viva uma vida de deleite em Deus, para que você o glorifique através de conhecê-lo e nele deleitar-se, para sempre. Não são somente para o conhecimento, ele é ótimo, ele é santo, mas o fim do conhecimento, o propósito do conhecimento bíblico e teológico é a adoração a Deus. Se o conhecimento não te trouxer a adoração a Deus, você perdeu o fio da meada, você tropeçou em algum lugar aí. Porque o conhecimento é para que você conheça não somente fatos, mas para que você conheça o Deus destes fatos. Já então que a Bíblia é a autoridade suprema, e Paulo manda que Timóteo continue nas Escrituras, permaneça nas Escrituras, ele fala, as Escrituras são úteis para o ensino, versículo 16, não é a primeira coisa que ele fala, que a Escritura é inspirada e ela é útil para o ensino. A instrução divina, quando você lê, e o Espírito de Deus ilumina o seu entendimento e as suas afeições, e você recebe com um coração de fé aquilo que você entendeu, a Escritura faz isso. Você aprende lendo as Escrituras. Deus fala com você através da verdade escrita neste livro, mas também o conteúdo doutrinário de ambos Antigo e Novo Testamento tem que sair das Escrituras, é o solo da Escritura, é somente as Escrituras. Não temos o direito de inventar doutrinas ou apreender doutrinas de outros cantos que não sejam fundamentadas, embasadas, apoiadas pelas Escrituras ou explicitamente ensinadas pelas Escrituras. Tudo aquilo que o Senhor deseja que saibamos, desde a lei e a aliança de obras, até a graça e o pacto, a nova aliança, Deus revelou para nós nas Escrituras. Está revelado nas Sagradas Escrituras, e não é somente necessária, as Escrituras não são somente necessárias para aprendermos isso, mas elas são suficientes para a vida e santidade. As Escrituras são o único livro que trazem esperança para esta vida e real esperança para a próxima.
As Escrituras trazem esperança para esta vida terrena e a vida eterna. Somente este livro, isso não é somente mais um livro, no meio de muitos. Esse livro está acima de todos, esse livro é a revelação do Senhor Jesus. E o nosso Senhor é tão lindo, porque um dia a palavra se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Esse livro serve também para a repreensão. A repreensão, a condenação explícita de conduta ou crença equivocada. A Bíblia repreende comportamentos e heresias. A Bíblia não é legal com hereges. Não se evita conflito com lobos. Ah, mas a justificação não é pela fé. Você pode ser aceito por Deus por boas obras. Não. Isso desonra meu Senhor. Se alguém pudesse ser salvo pelas boas obras, o meu Senhor morreu em vão. O meu Senhor não é um inútil que larga sua glória dos céus e vem aqui viver como um homem, uma vida perfeita, sendo tentado até por Satanás, para viver uma vida perfeita, morrer uma morte injusta, inocente, ressuscitar ao terceiro dia em favor dos seus. Não. A salvação, a sua única esperança, é a graça deste Deus que se fez homem, viveu perfeitamente, morreu uma morte inocente que ele não merecia no nosso lugar, e ressuscitou ao terceiro dia. A graça dele é a sua única esperança, mediante a fé. Deus comanda todos os homens, em todos os lugares, em todas as épocas, a se arrependerem. A se arrependerem. É isso que a doutrina dos apóstolos dizia. É isso que o apóstolo Paulo pregou em Atenas. Ele não implorou para ninguém aceitar Jesus. Mas ele pregou a Escritura. Olha só, vocês são pecadores. Deus enviou o seu Filho. E Ele comanda que você se arrependa do seu pecado. Essa é a mensagem apostólica. As Escrituras repreendem a doutrina herética, a doutrina falha e o comportamento errôneo, comportamento pagão, comportamento herético também. A Bíblia não esconde e afaga o pecado, como muitos de nós muitas vezes fazemos. Tem gente que tem pecado de estimação. Tem gente que não fala de pecado porque é desconfortável. É chato eu falar para o meu amigo que ele é pecador. Sabe o que é chato? É você saber que ele está sob a condenação divina e você não fala nada porque você não quer se indispor. É isso que é chato. É a gente prezar o conforto nessa terra mais do que a mensagem do Evangelho. É isso que é chato. Hebreus 4, versículos 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado, não é escondido de Deus. E o texto ainda fala que a gente vai prestar contas. Eu acho às vezes que a gente perdeu um pouco da noção disso, de que isso é uma verdade. Porque isso é sério, a Bíblia fala,
Eu estou vendo o pecado no seu coração, eu estou vendo o que está acontecendo e um dia você vai prestar contas. Permanece nas Escrituras. Permanece nas Escrituras. Seja ensinado e repreendido pelas Escrituras. Quando somos repreendidos, muitas vezes pensamos, ler a Bíblia é difícil. Ler a Bíblia não é difícil. Ler a Bíblia é fácil. Sabe o que é difícil? É quando a Bíblia te lê. Você abre a Bíblia e Deus sabe tudinho o que está passando aqui, que você está escondido. Se escondendo atrás do pecado com uma folha de figo lá. Se escondendo. Talvez eu já tenha contado isso aqui, perdoem. Quando meus filhos eram pequenos, a gente brincava de esconde-esconde às vezes em casa, e às vezes eles faziam assim, tipo, agora é minha vez. Aí se escondia assim. E eu parado na frente deles, assim. Eu ficava, onde que você está? Onde você está? Você está por aí. Levantava a almofada, sofá, aquela coisa. Mas o negócio dele se esconder naquela época, 2 aninhos, 3 aninhos, sei lá, era, vou me esconder. Era um barato, a coisa mais linda. Mas ali é uma ilustração de algo horroroso, que Deus soberano, que criou o mundo, criou um jardim perfeito e uma vida perfeita para um casal que Ele amava. E quando eles pecaram, este Deus que caminhava ao entardecer com as suas criaturas, esse Deus veio ao jardim, e quando eles ouviram os passos desse Deus, eles sabiam que haviam feito algo de errado e eles se esconderam. Olha que cena ridícula. O Senhor onipotente, onisciente, onipresente, eu vou me esconder dele. Não parece? Agora é fácil tirar sarro de Adão e Eva, mas eu e você não fazemos isso? A gente apronta, e aí fica 1 semana e meia sem orar, porque não tem cara de ir na presença de Deus e falar o que aprontou e confessar. Gente, sou só eu que passo por isso? Não é possível. Eu me sinto é horrível, porque eu sei que Deus sabe que eu aprontei, eu tenho que me aproximar do trono da graça. E a batalha da fé? E a batalha de chegar e confessar os pecados? Quanto mais eu me afasto da palavra, mais eu me afasto de Deus. Mais difícil fica. Permanece na palavra. Seja ensinado, repreendido, mas a palavra também nos corrige. Literalmente é algo como a restauração de algo à sua condição apropriada, o seu propósito apropriado, para que foi criado, de repente foi quebrado, rompido, e aí você restaura aquilo. Tá? Ou então, a palavra ela é usada na verdade só uma vez aqui nas Escrituras, mas nós temos amplo uso dela em outras fontes contemporâneas, no grego da época. E ela é usada também como o ato de endireitar algo que caiu, ou a pessoa que tropeçou e caiu. Sabe, a pessoa tropeça e caiu, e aí você vai lá, pega pela mão e ajuda a pessoa a levantar. Essa é a ideia de correção. A Bíblia ela não somente nos mostra o que está de errado e nos dá bronca, mas ela também nos corrige. Tá? Ela mostra positivamente. Ela nos corrige, ela nos restaura, e aí então o ensino para a justiça, última coisa, aqui é a ideia de educar uma criança, um menino de 1 ano de idade, 6 meses, 1 ano de idade, ele não sabe todas as coisas, quem ensina? A gente. É a ideia de criar uma criança, um ensino para a justiça, treinar a criança em santidade. É isso que a Bíblia faz conosco, ela não só mostra o que é errado, e nos reprova, nos corrige, mas ela também mostra positivamente o que é certo. Atos 20:32 diz assim: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. A palavra nos santifica, a palavra tem poder para nos edificar positivamente, nos mostrando como ser.
O versículo 17 nos dá o propósito dessa santificação. Quando a palavra nos corrige, nos reprova, nos endireita, nos restaura, nos cria, ela está nos santificando. O que é a santificação? O processo aonde Deus nos faz cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, o seu Filho. É um processo que não acaba nunca. É um processo que até nos encontrarmos com Ele, estaremos neste processo, aprendendo e crescendo espiritualmente, que é a ideia de crescer para a salvação. Aqui também Deus nos dá o propósito desta obra de salvação no versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente habilitado. Perfeito, não mais ou menos perfeito, não legalzinho, não bacaninha, perfeito, sem pecados. A batalha da santificação não é lutar mais ou menos contra o pecado, é uma batalha sangrenta contra todo o pecado, contra todo o comportamento e crença e emoção e palavra e atos que se oponham à palavra de Deus. Completamente é guerra, é levantar de manhã e saber que o seu pecado quer lhe destruir, e você levanta motivado a destruir o seu pecado. Essa é a guerra, a vida cristã é uma guerra, é batalha todo dia. Contra o pecado é tempo ruim, o tempo inteiro, não há trégua. Não há trégua contra o pecado. Atitudes como, não, mas sabe como é que é, né, pastorzão? Todo mundo é pecador, né? É um horror. O pecado não é motivo de graça, de fazer piadinha. O pecado levou o meu Salvador para uma cruz horrenda. O pecado amaldiçoou o meu Salvador por minha culpa. Não é assunto de piada. Pô, mas ninguém é perfeito, né, pastorzão? Sim, e daí? Por causa disso, você permite o pecado na sua vida? Você permite a imoralidade, a mentira, a desonestidade? Sim, nós não somos perfeitos, mas qual é o objetivo da santificação? Não sou eu que estou falando, não. Qual é o objetivo da santificação? Perfeição. Mas, pastor, mas é só para o pastor, é o ministro da palavra, não é? Sim, Timóteo era ministro da palavra, mas esse é o objetivo da santificação para todos os crentes. Todos os crentes. Efésios 4, 11 a 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação, não só de alguns, mas do corpo de Cristo. Todos devemos desejar o mesmo que a Bíblia deseja para nós. A perfeição. Pecados de nenhum tipo devem ser tolerados na vida do crente. Eu sei que existem consequências diferentes e caráteres diferentes de pecados, mas não existe pecado pequeno, porque não há um Deus pequeno para se pecar contra. Não existe pecado pequeno ou insignificante, porque não existe um Deus insignificante ou pequeno contra quem se possa pecar. Uma mentirinha branca ainda é uma mentira. Não importa a cor. O problema da mentira não é a cor. O problema do veneno não é a cor do veneno, é a sua natureza. É o que mata. Não é verdade? Permanece na palavra, povo de Deus. A segunda parte é muito mais breve, porque nós já inclusive falamos dela, versículos 1 e 2, é por amor deste Cristo, que agora Paulo ordena, solenemente, que Timóteo pregue a palavra. Sabe aquilo que você aprendeu a vida toda, que você aprendeu de mim, que aprendeu da mamãe, da vovó, dos nossos companheiros de ministério? Prega. Permanece na palavra. Como, Paulo? Fazendo essas coisas, ser exortado, todas essas coisas, ser admoestado, corrigido, reprovado, mas também prega a palavra.
prega para os outros também. Você pregando a palavra vai fazer você permanecer na palavra. Prega a palavra, hora e fora de hora, onde for, fala o tempo todo, prega a Cristo, nunca é demais. E aqui nós temos a pregação da palavra com o julgamento em vista, o que nos nossos dias não é tão comum em muitos lugares. Eu não quero fazer uma generalização, mas nós não vemos, é um assunto desconfortável. É um assunto desconfortável falar de julgamento. E Paulo aqui fala de julgamento na presença de Jesus Cristo. Eu te conjuro, prega a palavra na presença de Jesus Cristo, de Deus e Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Você sabia que o crente passará por julgamento? Muitas vezes eu acho que o povo esquece. Mas o crente também será julgado. O seu serviço para Deus também será julgado. Ah, mas é de obras? Não, as suas obras serão julgadas, algumas vão ser queimadas. Não, a sua salvação não depende das suas obras. Mas você prestará contas, você como servo de Deus prestará contas de tudo aquilo que falou. Você como servo de Deus prestará contas de tudo aquilo que você fez ao seu Senhor. E eu vou dizer, tem alguns aqui, especialmente os ministros da palavra. Especialmente os ministros da palavra, dá conta de tudo aquilo que sai das nossas pregações. Permanece na palavra, prega a palavra. Em última instância, sim, Jesus Cristo julgará os vivos e os mortos, todos em diferentes tipos de julgamentos, incluindo o julgamento para condenação eterna ou salvação eterna. Talvez você fale, eu estou salvo, e você tenha certeza da sua salvação. Deus dá essa certeza para várias pessoas. Certeza verdadeira que ele é de fato salvo, e ele é de fato salvo. Isso acontece. Mas não viva como se você não fosse prestar contas ao seu Senhor. Faça tudo a Ele com esmero, porque não é, como nós cantamos aqui, não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre Ele. Versículos 3 e 4, eu gostaria de ler com vocês, versículos 3 e 4, após dizer prega a palavra e trazer o assunto do julgamento, pregar a luz do julgamento, ele diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Entregando-se às fábulas. O que fazer perante tal situação que descreve os nossos dias? 2000 anos e a Bíblia é totalmente atual. Irmãos, vocês têm que ver que Paulo aqui já está na segunda prisão, está numa masmorra. Ele sabe que ele vai morrer. Daqui a alguns versículos, eu não vou pregar nele hoje, mas daqui a alguns versículos ele vai falar, eu acabei a carreira. Eu combati o bom combate, ainda bem que eu guardei a fé. E por isso, desde já, a coroa da justiça me está guardada nos céus, e eu vou ganhar essa coroa naquele dia em que eu me encontrarei com o justo juiz, mas não só para mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Paulo aqui ele já está falando, eu sofri pelo evangelho, eu preguei, eu fiz tudo isso, Timóteo, é a tua vez, são as últimas palavras de Paulo, essas são literalmente as últimas palavras de Paulo, ele sabe que ele não sai daí, historicamente, a gente entende que ele não saiu. Então, pensa nisso, nesse contexto, ele falando isso. Vai acontecer esse monte de coisa, vão rejeitar a doutrina que eu estou te passando. Mas permanece na palavra, prega a palavra. Nós não temos a liberdade de alterar a mensagem para agradar o ouvinte, para evitar conflitos, para adequá-las às nossas preferências. Eu sei muito bem que às vezes você lê um negócio lá na Bíblia, você fala, eu queria tanto que isso não tivesse aqui, né? Você tá lendo a Bíblia, você, não, esse devocional de hoje não. Aí vai lá para João 3,16.
que é mais massa. Não é assim? Tem coisa que a gente lê na Bíblia que fala, não, está escrito perdoar mesmo? É perdoar que está aqui? Não, vou pegar numa outra versão. Eu sei disso. A palavra é a palavra, nós não temos o direito de adequá-la às nossas preferências. As nossas preferências devem se adequar à palavra. Paulo chama Timóteo não para o ofício, logo depois, não para o ofício de evangelista. É óbvio que haviam pessoas que exerciam a maior parte do seu ministério evangelizando, ou falando do evangelho para aqueles que não conheciam a Cristo, para aqueles que não conheciam a mensagem do evangelho, para os descrentes. É óbvio que acontecia ali. Um texto de Efésios que nós lemos fala isso, alguns eram evangelistas. Ele não chama Timóteo para o ofício de evangelista, esse ofício não é estabelecido oficialmente na igreja, nós temos presbíteros e diáconos, a gente não tem outro, né? Mas Paulo chama Timóteo a pregar o evangelho como evangelista também, como parte de cumprir o seu ministério cabalmente. Sabe o que isso quer dizer? Que o pregador, ele não tem direito de falar, não, eu prego para a igreja, eu prego para crente, mas assim, evangelizar na rua não é meu chamado. Pregai o evangelho a toda criatura se aplica ao pregador e a você. Porque o pregador, ele é pregador, mas ele também é crente, ele também é ovelha, ele também é evangelista. Faça isso. Quando ele chama Timóteo a fazer o trabalho de um evangelista, essa verdade se aplica a eu e a você também. Ela se aplica a mim, ela se aplica a você, ela se aplica à igreja. Nós devemos anunciar este evangelho, essa verdade, sem adulterá-la. É assim que a Bíblia exercita a sua autoridade final na vida do crente. A Bíblia, como autoridade final de nossa fé e prática, nos ordena, assim como ordenou a Timóteo a permanecer na doutrina dos apóstolos. Como? Com sobriedade. Em todas as coisas, como nos diz o versículo 5. Com sobriedade, sem devaneios, sem irrealismo, se é que existe essa palavra, sem ilusões, mas com sobriedade. Irmãos, essa noite, creio que mais uma vez, o que o Senhor nos diz, através dessa carta que foi escrita há 2000 anos quase, permaneça na palavra, pregue a palavra. Como que eu permaneço na palavra? Vive a palavra, ouve o sermão expositivo, cobra do pastor que ele pregue o que está escrito de fato, estude a palavra, seja corrigido pela palavra, seja restaurado pela palavra, seja reprovado pela palavra, seja instruído pela palavra. Não guarde para você, passe ela para frente. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo, pregue a palavra aos que conhecem e aos que não conhecem. Encoraje os seus irmãos, faça melodia nos seus corações, nas suas conversas, com salmos e hinos, que cantem a palavra, o ensino da palavra. Agarre-se na palavra como a sua última esperança de conhecer a Deus e ser salvo. Amem a palavra, meditem na palavra, de dia e de noite, e que essa meditação não seja somente nas suas mentes, mas que ela faça parte do seu coração e da sua vida, em nome de Jesus, para a glória dele. Deus abençoe a todos, que o Deus dessa palavra seja vivo nas suas vidas e te santifique através dela. Em nome de Jesus. Oremos.